Pouco vai começar. Bom, começando a nossa gravação, mais uma aula. Pessoal, nós estamos deixa eu até ver aqui, na 13ª semana. São 20 semanas contando com o exame final. Então é pouco, né? E eu oriento alguns de vocês no TCC, inclusive, e eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão estressados. É o último ano. É o último suspiro, ainda tem que fazer o TCC, tem disciplina, etc. Faz parte, gente. Infelizmente ou felizmente faz parte. O que eu posso dizer para vocês é tentem levar isso tudo como algo bom para vocês, algo que vai fazer vocês crescerem, que vai fazer vocês aumentarem a capacidade de raciocínio de vocês mesmos, tá? Então, é a única coisa que eu tenho para passar para vocês. Levem com seriedade, façam tudo o mais correto, porque vocês vão ser cobrados por isso. Claro, eu sempre digo, vocês não vão ser qualquer coisa, vocês já pensaram nisso? Vocês vão ser biólogos, gente. Vocês não vão ser qualquer coisa, não. Vocês vão ser biólogos. É uma profissão linda, profissão maravilhosa. Eu sempre falo, gente, que eu sou agrônomo, praticamente biólogo. Né? Eu prestei agronomia na Federal e ia fazer biologia na Católica. Né? Inclusive, é bem interessante a história, porque foi o último ano em que o resultado da Federal saiu antes do vestibular da Católica. Depois, o resultado da Federal começou a sair depois do vestibular da Católica. A Católica puxou o vestibular para mais cedo. Então, eu tinha já me inscrito no vestibular da Católica, começava um domingo, daí eu em casa lendo o jornal, meu pai, ué, você não tinha vestibular na Católica? Ah, mas eu já passei na Federal, eu vou fazer Federal, né? Não, mas eu paguei o teu vestibular lá, a tua taxa de inscrição, você tem que fazer. Não, eu acabei não fazendo. Mas se eu não tivesse passado na Federal, com certeza agora eu seria biólogo. Eu adoro a profissão, a área é fantástica, vocês são privilegiados, gente, acreditem em mim. Então, toda essa cobrança que os professores, a coordenação, a universidade faz em cima de vocês, é simplesmente para melhorar vocês cada vez mais. Tenham essa certeza, certeza absoluta. Eu sei que vocês estão cansados, eu sei disso, mas vale a pena. Eu juro para vocês que vale a pena, de verdade, de coração, tá? Então, estamos chegando nas retas finais das disciplinas, dos TCCs. Capacidade vocês têm. Olha, eu sou professor há mais de 20 anos. Quantos alunos já devem ter passado por mim? Ah, gente, se não uns 20 mil, muito perto disso. Então, eu posso dizer, se alguém conhece aluno, sou eu. Pelo menos uns 20 mil alunos passaram por mim, nas minhas disciplinas presenciais. Eu nem conto EAD, porque EAD não tem nem como contar, não sei quantos alunos assistem. Mas só nas disciplinas presenciais, quase em torno de 1.000 alunos por ano, ou algo parecido com isso, tá? Então, assim, aproveitem. Vocês não são qualquer coisa e vocês são bons, muito bons. Capacidade vocês têm. Vocês só precisam, primeiro, acreditar em si mesmos e superar esse cansaço. Superar esse cansaço. Se vocês me permitem, alguns de vocês pensam, quando acabar a faculdade vai ficar mais fácil. Não vai. Porque daí vocês vão ser profissionais na área de biologia. Vocês vão ser chamados cada vez mais, vocês vão ter que colocar os conhecimentos de vocês à prova. Não vai ser mais fácil. Mas vai ser, como eu vou dizer, prazeroso. Vai ser a realização de vocês. Eu, por exemplo, eu me realizo cada vez que eu vou dar aula. Então, e sem puxa-saco, gente, sem puxa-saco. Eu estou muito cansado. Mas sabendo que eu vou dar aula para vocês hoje, eu dei um jeito de sair energia de algum lugar. Porque eu vou dar aula para o pessoal da biologia.
É um assunto complexo, complicado, respiração? É, bastante. Só que eu vou tentar facilitar aqui para vocês. Eu vou tentar resumir aqui para vocês, tá? Mas é aula para vocês. Então eu tenho que arranjar energia. Eu queria estar deitado agora, gente. Eu estou com o corpo inteiro doído, a cabeça não funciona mais direito, mas eu estou aqui porque eu gosto de vocês, porque eu me realizo dando aula. E é assim que vai acontecer com vocês depois de formados. Tenho certeza que vocês vão se realizar naquilo que vocês mais gostam, naquilo que vocês decidiram ser. E biologia, gente, é uma profissão para sempre. Para sempre. Mesmo que vocês vão trabalhar com outra coisa, biólogo é biólogo. Vocês não vão mudar. Temporariamente vocês vão estar trabalhando com uma coisa, com outra coisa. Mas o coração é sempre para biologia, né? Então aproveitem, gente. Eu tenho inveja que vocês vão se formar em biologia. Esse era um título que eu gostaria de ter no meu currículo. Mas vocês sabem que eu tenho muito orgulho de ser agrônomo também, né? É uma profissão também maravilhosa e eu vou sempre defender essa bandeira, sempre defender essa bandeira. Começo do ano que vem eu estou fazendo 30 anos de formado, mais do que você, a maioria de vocês de idade, né? 30 anos de formado. Bom, vamos lá. Então vamos começar a falar sobre respiração. Eu vou aqui então compartilhar os nossos slides. Daqui a pouco, opa, vocês já devem estar vendo o nosso slide. Então, gente, estamos na 13ª semana. Deixa eu já puxar até aqui, ó. Estamos na 13ª semana. Falta pouco para a gente chegar lá. Isso é muito importante, tá? 13ª semana. Vamos ver respiração e metabolismo. Bom, gente, vocês já conhecem o básico, né? Respiração é um processo primário, assim como a fotossíntese é um processo primário. Mas a respiração é exatamente o contrário da fotossíntese, né? Vejam aqui esta figura que eu coloquei. Então, no processo de fotossíntese, junto com a energia solar, a planta absorve CO2 e água, ela produz ácidos graxos que vão servir depois para outros processos, no caso, respiração, e libera oxigênio. Isso é fotossíntese, né, que a gente já viu. Já a respiração, ela pega esses ácidos graxos, por exemplo, açúcares, daí ela absorve oxigênio e produz energia. Ela pode produzir compostos para energia que vai servir para biossíntese de compostos celulares e absorção e acúmulo de solutos e íons, tá? Então ela vai pegar compostos orgânicos reduzidos, geralmente vindos da fotossíntese, pode ser de outras origens também, e vai oxidar a CO2 mais água. Então, a fotossíntese ela absorve CO2 e água e a respiração libera CO2 e água, produzindo energia. Então, ela produz energia, poder redutor e compostos intermediários que vão fazer parte do esqueleto de carbono. Vocês sabem que a planta é feita de carbono. O ser humano é feito de carbono, animais são feitos de carbono. Então, uma parte desse carbono produzido na respiração vai servir para fazer o esqueleto de carbono. Então, a gente pode dizer que a respiração é totalmente inversa da fotossíntese. Na verdade, elas complementam, perdão, elas se complementam, tá? Eu falei para vocês, aqui é a parte mais complicada de todas, né? A bioquímica da respiração. Mas eu vou tentar cortar alguns caminhos para vocês. Eu vou mostrar os processos como um todo, mas eu vou pegar só pontos específicos para vocês entenderem o básico de como a respiração funciona, né? A primeira coisa que a gente tem que saber na respiração são os substratos que ela usa. Normalmente, a planta usa glicose. Glicose é um açúcar, né? Mas existem várias outras fontes
que podem dar origem à glicose, né? Como sacarose, amido, triose fosfato da fotossíntese, mesmo lipídios, proteínas e ácidos orgânicos em geral podem servir de substrato para respiração. Então não é só pegar oxigênio, ela precisa de um substrato. E o tipo de substrato é que vai determinar o chamado quociente respiratório, que é a quantidade de moles de CO2 liberado sobre a quantidade de moles de O2 consumido. No próximo slide dá para ver muito bem. Por exemplo, pegar aqui, eu tenho frutose ou glicose, são açúcares, né? Então, C6H12O6 mais 6 de oxigênio, isso é para equilibrar a equação, né, dos dois lados, dá 6CO2 e 6H2O. Se eu pegar esse 6CO2 e 6 oxigênio, CO2 que ela liberou e oxigênio que ela consumiu, 1 por 1 dá 1. 6 por 6 dá 1. Quociente de respiração igual a 1. Tá? Isso significa que o substrato oxidado é um carboidrato. Agora, se eu tenho, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, quociente de respiração abaixo de 0,8, é um lipídio. Olha aqui, ácido palmítico. Então, C16H32O2, que é o ácido palmítico, mais 23 de oxigênio, dá 16 de CO2 mais 16 de água. Então, eu pego 16 por 23, dá 0,69. Isso é típico de um lipídio. Agora, se der acima de 1, é típico de um ácido orgânico ou célula realizando fermentação. Isso significa o quê? Que ela libera mais CO2 do que consome água. Oxigênio, perdão. É o caso do ácido málico. C4H6O5 mais 3 oxigênios igual a 4 CO2 mais 3 água. Então, 4 divididos por 3 dá 1,33. Isso é típico de ácidos orgânicos. Bom, isso é o quociente de respiração, quociente respiratório. Mas como que funciona a respiração propriamente dita, professor? A respiração não é um processo só. Na verdade, eles são 4 processos diferentes. A gente vai falar um pouco mais detalhado de 3 desses processos. E eles ocorrem um em função do outro, um em função do outro. O primeiro processo é a glicólise, depois vem a via oxidativa das pentoses fosfato, o ciclo do ácido nítrico e a cadeia transportadora de elétrons. E esses 4 fenômenos, 4 processos diferentes, eles ocorrem em partes diferentes da célula. Eu já vou mostrar. Então, uma parte acontece na membrana, outra parte na mitocôndria, outra parte em outros lugares dentro da célula. Mas eu preciso dos 4 processos para completar a respiração. Então, aqui dá para ver 3 desses processos. Deixa eu pegar minha caneta de novo. Então, a rota das pentoses fosfato, que dá aqui e aqui. O ciclo do ácido nítrico e a glicólise, tá? A glicólise, vocês já vão ver daqui a pouco, é a mais importante. E tudo tem base na fotossíntese. Porque a fotossíntese ela vai dar um dos substratos que pode ser utilizado para respiração, tá? Vocês veem, só faltou aqui o cadeia transportadora de elétrons, esse é o último, porque ela acontece basicamente na membrana, perto da membrana. Então, vocês podem ver aqui que todos esses processos, eles estão intercalados e ocorrem em parte diferentes da célula. Esses, por exemplo, acontecem no citoplasma, aqui no plastídeo, aqui na mitocôndria e assim por diante.
tá? Outro na membrana. Então, são vários locais da célula que participam do processo de respiração. Gente, vai começar a complicação, mas calma, fiquem tranquilos. Se foquem naquilo que eu falar, aquilo que eu mostrar, tá certo? Eu disse que eu ia mostrar 3 dos processos. O primeiro é a glicólise, ou via glicolítica, né? Se a gente pensar evolutivamente, essa é a mais antiga das vias respiratórias. Professor, mas o senhor não disse que as 4 correm ao mesmo tempo, uma depende da outra? É exatamente. Mas evolutivamente, a primeira que apareceu foi a glicólise. Depois foram se juntando mais, tornando o processo de respiração cada vez mais complexo. Então é mais ou menos assim: carboidratos são convertidos a hexoses fosfato. Daí são quebradas em triose e fosfato. São oxidadas e rearranjadas para produzir piruvato e malato. Esses dois. Só que esse processo inteiro, olha, eu estou resumindo. Carboidratos são convertidos a hexoses fosfatos, depois. Então vamos pegar aqui, ó. Carboidrato, hexose fosfato, triose fosfato, piruvato, principalmente piruvato, mas também malato. E isso também vai produzir ATP. Só que o saldo líquido de ATP é muito pequeno. Por isto que a planta também tem fotossíntese, tá? E o que acontece se faltar oxigênio? Daí vai para o que a gente chama de fermentação lática. O piruvato é reduzido a lactato, por isso fermentação lática. Fermentação é sem oxigênio, tá? Fermentação é sempre sem oxigênio. E por que fermentação lática? Porque ele transforma em lactato. E para isso ele usa a enzima, lactato desidrogenase, tá? E também tem a fermentação alcoólica, porque o piruvato pode ser descarboxilado a acetaldeído, que daí ele vai ser reduzido a etanol, que é um álcool. Para isso, a planta usa as enzimas piruvato descarboxilase e álcool desidrogenase. Gente, quando termina em ase, é sempre uma enzima, tá? Nunca esqueçam isso na vida. Se vocês virem uma palavra lá no meio, ase, no final, tenham certeza que é uma enzima. E essa enzima, na verdade, todas essas enzimas que tem no processo, elas são simplesmente aceleradores de reações. A reação, ela não ocorre com a enzima, sem a enzima, ou se ela ocorrer, ela é muito lenta. Então, ela não vai trazer nada para o organismo, ou vai demorar para trazer alguma coisa para o organismo. Então, vem a enzima e acelera essa reação. Professor, que complicado. Não, eu só estou resumindo ainda, mas vamos tentar ver aqui, olha. Resumindo, eu falei para vocês, ó, carboidrato, hexose fosfato, triose fosfato, piruvato e malato. Olha aqui, ó. Então eu tenho a sacarose, que daí ela pode ser transformada em glicose, frutose ou UDP-glicose. São 3 tipos de sacarose. São todos açúcares, né, na verdade, inclusive com auxílio de enzimas. Daí ele vai sofrer uma série de transformações, né, onde que vai, ó, hexose fosfato, a primeira transformação, triose fosfato, a segunda transformação. Daí ele vai passar por outras transformações e formar o piruvato e o malato, tá? Piruvato e malato. Eu falei que ele forma bem pouco ATP, né? Olha aqui, ó, bem pouco ATP. São poucas moléculas de ATP que ele vai formar. Só que muitas dessas
vão ser consumidas no próprio processo. Isso significa que o saldo líquido de ATP, o que vai sobrar para o resto da planta de ATP, são 2 ATPs somente. Ele vai produzir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que desses 6, ele vai consumir 4 e vai sobrar só 2 ATPs. Então, esse é um processo muito pobre em formação de energia. E daí a planta precisa de outras fontes de energia. Por isso ela acabou desenvolvendo outros processos, como a fotossíntese, por exemplo. Daí eu falei, e se não tiver oxigênio? Ele vai sofrer fermentação. Olha aqui, ó, fermentação lactática, formando o lactato a partir da enzima lactato desidrogenase, ou fermentação alcoólica, junto com a enzima alcodesidrogenase, vai formar etanol. Então, essa fermentação alcoólica, fermentação lactática. Mas isto se não tiver oxigênio, porque o piruvato, junto com o malato, eles vão para a mitocôndria para continuar o processo. Mas se não tiver oxigênio, eles vêm para cá. O caminho preferencial é para ir para a mitocôndria. Então, o que vocês precisam saber, gente? Com certeza absoluta. Olha, entra glicose, ela é transformada a hexose-fosfato, depois triose-fosfato, e vai terminar em piruvato e malato. O piruvato e malato vão continuar o processo, a gente já vai ver, só que agora na mitocôndria. Quando não tiver oxigênio, ele pode sofrer 2 tipos de fermentação, lactática e alcoólica, com o lactato desidrogenase formando o lactato, ou com o álcool desidrogenase formando etanol, tá? Mas isso só acontece se não tiver oxigênio, porque o caminho preferencial é ir para a mitocôndria. E daí vai entrar no tal do ciclo do ácido cítrico, tá? Daí vai formar uma série de outras reações. O piruvato e também o malato, formado lá na glicólise, entra na mitocôndria e ele é oxidativamente descarboxilado pela enzima piruvato desidrogenase. Daí ele vai formar NADH, CA2 e acetilcolina A. O acetilcolina A se combina com o oxaloacetato, que tem 4 carbonos. Daí vai haver uma reação catalisada pela enzima citrato-sintase, que vai gerar ácido cítrico, 6 carbonos. Quando gera o ácido cítrico, começa uma série grande de reações, já vou mostrar para vocês. E tudo isso é chamado ciclo do ácido cítrico, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ou o famoso ciclo de Krebs. E isso acontece na mitocôndria, tá? Daí ele dá uma volta, já vou mostrar para vocês. A cada volta consome um grupo de acetilcolina A, tá? E regenera uma molécula de oxaloacetato, esse 4 carbonos aqui, para recomeçar o ciclo. Vamos dar uma olhada aqui. Então, esse é o famoso ciclo de Krebs, né? A gente chama ciclo do ácido cítrico. Isso tudo acontece dentro da mitocôndria. Então vem o piruvato, mas também o malato, tá? A maior parte é formada em piruvato, lá da glicólise. Lise é quebra, né? Glico vem do substrato que é formado isso, né? Então, o piruvato, ele vai sofrer uma quebra.
E daí, ó, aqui, ó, ele vai liberar NADH, CO2 e acetilcolina A. Então, ele vai sofrer uma quebra pelo piruvato desidrogenase, vai formar NADH, CO2 e acetilcolina A. A acetilcolina A, ela vai se ligar, olha aqui, com oxaloacetato, que tem 4 carbonos, né? Espera um pouquinho aqui. Ele vai se ligar com oxaloacetato, tá? Então, daí ele vai formar, vou pegar a caneta aqui, ele vai formar o citrato, que tem 6 carbonos. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Olha aqui, ó, gerando ácido cítrico ou citrato. E daí ele vai sofrer uma série de reações, vai se formar isocitrato, 2-oxoglutarato, succinilcolina A, succinato, fumarato, malato, oxaloacetato, olha aqui. Essa acetilcolina A vai se ligar com esse oxaloacetato, que tem 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. E daí vai começar o ciclo tudo de novo. Vai formar ácido cítrico ou citrato e assim por diante, até regenerar de novo o oxaloacetato. Daí ele vai se ligar com a acetilcolina A e assim por diante. E esse processo todo vai formar ATP também, mas também uma quantidade pequena de ATP. Vai deixar livre uma quantidade pequena de ATP. Então, eu já tive ATP formado na glicólise e agora eu tenho ATP formado no ciclo do ácido cítrico. A intenção da respiração é formar ATP. Então, aqui, em vez do piruvato, também pode-se entrar no lugar do piruvato o malato. Mas tudo isso acontece dentro da mitocôndria. As funções do ciclo do ácido cítrico, né? Reduzir o NAD, FAD para NADH, FADH2, que depois, posteriormente, em outra parte do ciclo, vão formar mais ATP. Obviamente, dos funções do ciclo do ácido nítrico é formar ATP. Só que ela forma muito pouco ATP. Uma unidade de ATP por uma molécula de piruvato. De novo, assim como foi a glicólise, o ciclo do ácido cítrico forma pouco ATP. Só que eu vou ter uma série de outras substâncias que vão formar o esqueleto de carbono para a síntese de muitos compostos dentro da planta, que vão formar o próprio esqueleto da planta. Um deles é o alfa-cetoglutarato, que vai formar o glutamato. O próprio oxaloacetato, que vai formar o aspartato. E assim outros aminoácidos e outras substâncias. Então, o ciclo do ácido nítrico tem como função formar ATP, mas ele forma muito pouco, e também os esqueletos de carbono que vão dar origem a outras moléculas, como vários aminoácidos. Tem também algumas questões bem específicas, ou algumas curiosidades, digamos assim, que a gente chama de características singulares, que só elas apresentam. Eu mostrei para vocês, vamos voltar só aqui, tem uma etapa que forma succinilcolina A, né? É interessante que essa etapa que usa a succinilcolina A sintetase como enzima, ela produz ATP em plantas e GTP em animais. É o mesmo processo que produz GTP em animais. Daí, algumas vezes,
quando o malato entra no processo do ciclo do ácido nítrico, tem uma enzima málica NAD+, que vai catalisar a descarboxilação oxidativa do malato. Essa enzima é encontrada na matriz das mitocôndrias, quer dizer, eu tenho a mitocôndria e o conteúdo interno da mitocôndria tem essas enzimas. E daí, quando isso acontece, as plantas podem ter rotas alternativas, como, por exemplo, o PEP, que para metabolizar outras coisas, como, por exemplo, o PEP, o fosfoenol piruvato, que não é o piruvato tradicional formado na glicólise, mas pode ser formado na glicólise. Então, quando se forma o PEP, algumas plantas usam a enzima málica NAD+, para metabolizar o PEP. Isso vem lá da glicólise. Também tem a cadeia de transporte de elétrons, né? Essa cadeia de transporte de elétrons, na verdade, é mais fácil mostrar ela acontecendo, né? Então, eu tenho espaço intermembrana, aqui, onde que eu tenho 4 fases de transporte de elétrons e que também vai formar ATP, uma quantidade baixa de ATP. O complexo 1, que é mediado pelo NADH desidrogenase, o complexo 2, que é mediado pelo succinato desidrogenase, o complexo 3, que é o complexo de citocromos, e o complexo 4, citocromo oxidase, tá? Funciona mais ou menos assim. Então, esse cadeia de transporte de elétrons, CTE, então aqui, ó, cadeia de transporte de elétrons, eles têm 4 etapas que a gente chama de complexo. No complexo 1 usa a enzima NADH desidrogenase. O importante é que saibam que são estas 4 etapas e que cada uma usa uma enzima diferente. Então, no complexo 1, os elétrons do NADH, que vem lá do ciclo do ácido cítrico, então, saiu da glicólise, foi para o ciclo do ácido cítrico e agora entraram no CTE. São oxidados e transferidos ao biquinona, daí 4 hidrogênios são bombeados da matriz para o espaço intermembrana para cada par de elétrons que passa pelo complexo. É só vocês pensarem assim. Esse NADH vem do ácido cítrico. Vai sofrer ação do NADH desidrogenase. E daí vai para o segundo complexo, que é mediado pela enzima succinato desidrogenase. Ela catalisa a oxidação do succinato no ciclo do ácido nítrico. E daí ela leva para o biquinona, não bombeia prótons. Daí ela vai passar para o complexo 3. Então, eu vou até colocar aqui, ó, complexo 1, NADH desidrogenase. Complexo 2, succinato desidrogenase. Complexo 3, complexo BC1. Ele vai oxidar essa biquinona aqui, reduzir e transferir os elétrons para o citocromo C. E daí ele já está preparando para o complexo 4, que é o citocromo, que a enzima vai ser o citocromo C oxidase, tá? Daí ela contém 2 centros de cobre, o A e o B, e os citocromos. Realiza a redução do oxigênio das moléculas de água com 4 elétrons e 2 hidrogênios são bombeados para cada par de elétrons. Então, ele passa, é muito mais fácil, tranquilo vocês imaginarem aqui. Ele vem do ácido cítrico, do ciclo do ácido cítrico, tá? Esse NADH. Daí ele passa pelo complexo 1. Mas isso está na região intermembrana. Olha aqui, ó, membrana interna.
Daí ele vai passar pela NADH desidrogenase. Depois ele vai passar pela succinato desidrogenase, citrocromo oxidase, e daí vai formar mais um ATP. Então eu tenho mais uma fonte de energia no complexo da respiração. Esses três foram os que eu queria mostrar para vocês. Então, só voltando aqui atrás, aqui no primeiro, né? Então, aqui, agora você já tem uma ideia melhor. A glicólise vai transformar em hexose, pentose, triose, pentose e ácidos orgânicos. Por exemplo, piruvato e malato, mas principalmente piruvato, tá, gente? Principalmente piruvato. Daí, no plastrídeo, vai a rota de pentose fosfato, ela não produz ATP, tá? Ela não produz ATP, por isso que eu nem vou falar aqui. A glicólise vai produzir ATP. Daí, esse piruvato malato, eles vão entrar na mitocôndria e sofrer o ciclo do ácido cítrico, formando mais ATP aqui. Pouco ATP, pouco ATP. E depois isso vai para a região intermembrana, na troca de elétrons, o CTE. E daí vai formar mais ATP. Tudo isso daí, gente, são adaptações bioquímicas que as plantas foram sofrendo em milhões de anos. Como primeiro surgiu a glicólise, ela forma pouco ATP, pouca energia. E as plantas foram desenvolvendo outros métodos para complementando a glicólise para formar mais ATP, né? Até tem uma teoria, gente, não sei se vocês já ouviram falar, vou até tirar aqui. Eu não sei até que ponto essa teoria é verdade, mas tem uma teoria que a mitocôndria, na verdade, é uma bactéria que entrou nas células e ficou. Ela ficou durante milhões de anos e hoje faz parte da célula. Então, a mitocôndria não é original na evolução das células. A mitocôndria entrou depois. Então, isso pode ajudar a explicar, por exemplo, porque o processo de glicólise é o mais antigo evolutivamente. Depois é que surgiu a mitocôndria nas células. Daí ele aproveitou, na glicólise forma piruvato e malato. Por que eu não jogo isso para a mitocôndria e formo mais ATP? E assim por diante. Então, ao longo do tempo, as células foram inserindo cada vez mais processos, no caso células vegetais, né? Foram inserindo cada vez mais processos para produzir cada vez mais ATP. É isso que eu acho bem interessante quando a gente começa a desvendar. De novo, eu mostrei para vocês um resumo, porque bioquimicamente ele é extremamente complexo, é muito difícil de entender mesmo para quem já trabalha há mais tempo com isso do que eu, por exemplo. Tem que tomar uma aguinha de vez em quando, gente, senão minha voz vai para o buraco também. Voltando aqui, então, para a nossa matéria. Então, esse é o sistema completo, só faltando aqui a troca de elétrons. Voltando, então, continuando, né, a cadeia de transporte de elétrons, a respiração nos órgãos vegetais. Agora vamos pegar algo bem prático, né, bem prático mesmo. O que nos interessa é a chamada taxa respiratória. Quanto maior a taxa respiratória, maior é a atividade metabólica do tecido qualquer. Então, se as células respiram mais metabolismo elas estão formando, ou mais metabolismo elas estão criando. Por isso que a gente até fala respiração e metabolismo.
O metabolismo não existe sem respiração. Então, a taxa respiratória reflete a atividade metabólica de um tecido. E atenção, isto varia de acordo com a espécie, o hábito de crescimento da planta, o tipo e a idade do órgão específico, variáveis ambientais, a estação do ano e assim por diante. Então, eu tenho vários fatores que vão fazer com que ou a respiração aumente ou a respiração diminua. E isso vale para todos os tecidos. Para todos os tecidos. A fotossíntese, a maior parte da fotossíntese é feita nas folhas. A gente viu que em alguns casos pode ser até no caule, pode ser em outros órgãos, mas disparado, a maior parte da fotossíntese é feita nas folhas. Agora, respiração é feita em todos os órgãos. Inclusive, raiz respira. Raiz não faz fotossíntese, mas raiz respira. Então, até fazer um desenho aqui, ó, gente, ó, o solo, a superfície, eu tenho uma planta qualquer e as raízes, né? Então, a raiz respira, ela absorve oxigênio e libera CO2. Então, quando a gente está falando do solo tem a parte física, líquida e gasosa. Então, a parte sólida, perdão, física, parte sólida, líquida e gasosa. Na parte sólida são os minerais e a matéria orgânica, mas nem todo solo é ocupado por partículas sólidas. Uma parte do solo tem poros, e nesses poros vão entrar água, então daí eu tenho a parte líquida do solo. E quando não tem água o suficiente, entra ar, e daí eu tenho a parte gasosa do solo, fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Então, quando uma raiz respira, todos os órgãos da planta vão respirar, todos os tecidos da planta vão respirar. Então, quando as raízes respiram, elas absorvem oxigênio e liberam CO2. Então, os níveis de CO2 dentro do solo normalmente são mais altos exatamente por causa disso. Exatamente por causa disso. Porque a raiz vai liberando CO2. Se a gente comparar a atmosfera do solo com a atmosfera normal, né, onde que nós vivemos e respiramos, a gente vai ver que o teor de CO2 na atmosfera do solo é maior do que na atmosfera normal. Ah, mas não sai o CO2 do solo? Sai, mas ele fica durante muito tempo preso ali, porque é um ambiente confinado. O CO2 fica nos poros do solo, tá? Mas é claro que vai depender da planta. Por exemplo, raízes, gente, elas. Opa, perdão, eu queria pegar outra coisa. Raízes, elas respiram intensamente. Os principais substratos que as raízes usam para fazer a glicólise são açúcares que vêm da parte aérea pelo floema. Então, o que se produz na fotossíntese vai para a raiz e a raiz usa como substrato para respirar. Ela absorve oxigênio, libera CO2 e produz, assim, ATP, produz energia, tá? O caule também respira, professor? Claro que o caule respira, né? Inclusive, a região mais intensa é a zona do câmbio vascular e felogênio. E as folhas? As folhas também respiram. As folhas são os órgãos que mais realizam trocas gasosas com o ambiente. Então, elas desprendem uma quantidade grande de CO2 por centímetro quadrado na atmosfera. As flores. As flores é interessante, gente, que o processo de floração, que a gente vai ver mais tarde, floração e frutificação, o processo de floração precisa de uma grande atividade respiratória, porque ele vai gastar muito ATP, ele precisa de muitos esqueletos de carbono. Vocês se lembram que a gente falou aqui, olha, deixa eu ver se eu acho.
Aqui, olha. Funções do ciclo do ácido nítrico: formação de esqueletos de carbono para síntese de muitos compostos, por exemplo, aminoácidos. Então, durante o processo de floração, a planta precisa de esqueleto de carbono, precisa de aminoácidos. Por isso, vai ter uma grande demanda respiratória. A planta inteira vai respirar mais, principalmente os tecidos das flores. Os frutos, gente, os frutos. Os frutos, primeiro, têm uma fase inicial de desenvolvimento, onde eles têm uma intensa divisão celular, né? E para isso eles precisam de uma atividade respiratória muito grande. Tentar fazer o maior número de ATPs possível e esqueletos de carbono também. E daí, essa divisão celular, que ela sobe bastante no início, ela vai decaindo até a senescência. O que é a senescência? Quando o fruto morre, e daí ele cai, tá? Tem uma exceção, que algumas plantas têm um processo chamado climatério, onde que quando eu falei para vocês, deixa eu pegar aqui a caneta e fazer uma estrutura aqui para vocês. Então vamos pegar o processo de frutificação. Aqui é atividade respiratória. Aqui é o tempo. Nossa, que linhas retas que o professor Klaus faz, né? Então, o que acontece? No começo da frutificação, tem uma intensa divisão celular e atividade respiratória, que vai caindo com o passar do tempo. Aqui, o fruto fica maduro e cai. Fruto maduro. Tem uma exceção. Daí vou até pegar de outra cor aqui, vamos escolher outra cor, azul. Ele começa alto e daí ele começa a cair, mas sobe de novo a atividade respiratória. É o início do amadurecimento de alguns tipos de fruto. Quais frutos? Abacate, maçã, banana, goiaba, melão, manga, pera, entre outros, tá? Então, inclusive, a gente pode usar isso para conservação das frutas. Obviamente que tem frutos não climatéricos, onde que vão seguir a linha vermelha normal, como laranja, limão, abacaxi, uva, morango, caju, cereja e etc. A gente também tem uma atividade respiratória, deixa eu pegar aqui, muito grande na germinação das sementes. Porque imaginem só, eu tenho uma semente que está tudo ali quietinho e tal, algumas podem estar até em dormência, etc. E ela precisa reativar o metabolismo celular, precisa dar um startup, né? Então, o que ela faz? Ela aumenta a respiração. Por isto, gente, é que o agricultor, quando vai preparar o solo para fazer o plantio das sementes, ele revolve o solo. Ele revolve o solo porque é mais fácil para ele plantar, ele revolve o solo porque ele acha bonitinho revolver o solo. Não, ele revolve o solo para colocar mais oxigênio dentro do solo. Então, quando ele quebra a estrutura do solo, entra oxigênio dentro do solo. Com esse oxigênio, a semente ela vai juntando a água, ela vai sendo cada vez mais umedecida, e daí esta água, com as reservas que ela tem de açúcares dentro da própria semente, ela começa o processo respiratório. Né? Ela começa a glicólise, daí ela vai, o piruvato e o malato vão para a mitocôndria e começam um ciclo de Krebs e vão produzindo mais ATP, vão produzindo esqueleto para formação de aminoácido, e daí a planta consegue germinar. É óbvio que existem algumas exceções, né? Plantas de manguezais e culturas de várzea, como o arroz irrigado, elas daí tiram a energia dela, o ATP delas. Deixa eu pegar aqui a caneta.
Elas tiram o ATP delas daí de fermentação, por anaerobiose. Então, a anaerobiose é um processo que se dá sem a presença do oxigênio. O que acontece sem a presença do oxigênio? Fermentação. Mas são poucas plantas, né? Manguezais e culturas de várzea, por exemplo, o arroz, tá? O arroz funciona assim também. Então, no processo de germinação da semente, para ela começar a acumular energia, divisão celular, formar os esqueletos de carbono, ela aumenta a taxa respiratória muito para daí começar todo esse processo. Ela não precisa trazer açúcares de fora. Ela tem açúcar na própria semente. É aquela reserva que está ali. Aumenta, junto com a água que vai entrar e com o aumento da respiração, ela consegue formar ATP, esqueletos de carbono, e daí ela vai formando a plântula e a radícula. Tá? De um lado a plântula, de outro lado a radícula. E o que pode afetar a respiração? Gente, é até bobo falar isso. Vocês vão ver aqui, né? É até bobo falar isso, né? Primeiro, disponibilidade de substrato, né? Precisa ter substrato. Então, normalmente, açúcares em geral, mas vocês viram que pode ter outros tipos de substrato também. Então, uma redução na quantidade de substrato e na produção diminui a taxa respiratória daquele órgão, mas provavelmente da planta como um todo. O que pode afetar a respiração? Ai, gente, pelo amor de Deus, oxigênio, né? Se não tem oxigênio, diminui a respiração. Simples assim. Mas daí vai diminuir um monte de coisa, né? A necessidade de oxigênio varia de acordo com a espécie e com os diferentes órgãos da planta, né? A disponibilidade de oxigênio é mais crítica nas raízes. Isso é um outro motivo porque a gente, na agricultura, mexe no solo. A hipoxia, né, que é a falta de oxigênio, causa absorção insuficiente de água, de uns minerais, retardamento no transporte das citocinas e, por fim, murcha foliar, reduzindo a atividade fotossintética e a translocação de açúcares. Então, a falta de oxigênio, além de prejudicar o processo de respiração, ele vai formar, assim como se fosse aquela brincadeira que a gente coloca um do lado do outro, assim, derruba tudo, né? Dominó, né? Vai cair que nem um dominó. Daí ela vai dar uma reação em cadeia. Algo muito, muito, muito importante é a temperatura, né? A temperatura ideal é entre 0 e 30 graus. À medida que eu vou aumentando a temperatura até 30 graus, o aumento na respiração é rápida. Acima de 30 graus, o aumento é muito lento. E daí chega num platô entre 40 e 50 graus. Acima disso, a respiração decresce. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Aqui o tempo e aqui a temperatura. 0, 30, 40 e 50. E aqui para cima de 50. Então, até os 30 graus, a respiração vai subir bastante. Entre 40 e 50 vai ter um platô. E daí, a temperaturas maiores do que 50, a respiração desce. Tá? Daí eu queria contar um segredo para vocês. Eu não sei se vocês fazem. Mas assim, eu faço de vez em quando aqui, porque eu sou agrônomo, né? Pô, tem que fazer. O fruto ou a fruta, depois que tirado da planta, ele continua respirando. Ele continua fazendo as suas atividades. Só que daí ele vai gastando as suas reservas. Não vem mais reserva, não vem mais substrato de outras partes da planta. Então ele vai gastando as suas reservas. A mesma coisa quando
com a germinação da semente, né? Ela vai gastando suas reservas. Por isso que a gente já tem que colocar um adubo logo no começo, porque quando a semente gastar suas reservas, ela puxa do adubo. É assim, a fruta continua respirando, né? E quanto mais o tempo passa, ela entra em senescência. O que a gente faz? Por causa da respiração, ela entra em senescência. O que a gente faz? Quando você tem uma fruta, por exemplo, experimentem colocar na geladeira. A maioria das frutas dá certo, nem tanto. Vocês podem até fazer um experimento. Pegue 2 exemplares do mesmo tipo de fruta. Deixem um fora da geladeira e um dentro da geladeira. Provavelmente, dependendo da fruta, mas a grande maioria é assim, provavelmente aquela fruta dentro da geladeira, ela vai durar mais tempo do que a fruta fora da geladeira. Por isto que quando, por exemplo, a gente exporta frutas, a gente exporta em ambiente refrigerado. Existem uns containers refrigerados, inclusive para avião, que você coloca no porão do avião e daí as frutas aguentam mais tempo nesse container refrigerado. Por exemplo, vocês sabiam que um dos maiores produtores de melão do mundo, aquele melão amarelo delicioso, né, açucarado, é o estado do Rio Grande do Norte? E que Rio Grande do Norte exporta melão pro Japão. Pro Japão. Eu já vi melão do Rio Grande do Norte na Alemanha, sendo vendido na Alemanha, em supermercado da Alemanha. O que eles fazem? Eles colhem o melão, da colheita já vai para a chamada casa de empacotamento, onde ele é limpo, empacotado e deixado numa câmara fria. O mais rápido possível, eles colocam em um container climatizado e levam esse container até o aeroporto mais próximo. Ele já coloca o container inteiro dentro dos porões do avião e leva para o país para onde quer se exportar isso, né? E daí o melão aguenta mais tempo. Dá, ó, gente, dependendo da fruta, dá 2, 3, 4 dias de diferença que ele aguenta, dependendo da fruta e da temperatura ambiente, né? Que ele aguenta a mais. É bem interessante isso, é bem interessante. Obviamente, gente, a luz, a luz é muito discutida até entre os pesquisadores, porque, assim, ela dá um efeito indireto através da fotossíntese, porque a fotossíntese vai formar açúcar, que vai ser a base do processo de respiração. E dá um efeito direto na chamada fotorrespiração. Mas ainda o pessoal não chegou a conclusões exatamente detalhadas de como a luz pode interferir. Mas tem um outro dano, ou tem um outro problema que vai interferir na respiração. Danos e doenças, danos mecânicos e ataques de micro-organismos, principalmente fungo e bactéria, mas também vírus. Quando uma planta, gente, ela é atacada ou sofre um dano mecânico, ela precisa compensar a respiração. Então, quando uma praga, uma lagartinha vai lá e come metade da folha, ela está tirando metade da capacidade de fotossíntese daquela folha. Então, vai ter menos açúcar para começar o processo respiratório. Mas, em compensação, a planta precisa se recuperar, produzir mais ATP, que ela vai perder da fotossíntese. Então, ela acaba aumentando a taxa de respiração, a taxa respiratória de outros órgãos. Daí aumenta o volume de CO2 liberado e o consumo de CO2 pela planta, tá? Então, esses são os principais fatores que afetam a respiração. É claro, é lógico, né? Fazendo então uma revisão aqui, né?
A fotossíntese, pegar a caneta, a fotossíntese produz açúcares que vão entrar no citoplasma das células e vão começar com o processo de glicose. Vai se transformar em hexose, pentose, triose, pentose e ácidos orgânicos. Aqui já vai se formar ATP. Esses ácidos orgânicos entram na mitocôndria e começam o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Daí vai ter uma série de situações onde que vai liberar mais ATP. Esse NADH vai, então, para a cadeia de transporte de elétrons na região de intermembranas. Vai passar pelo complexo 1, 2, 3 e complexo 4 e vai formar mais ATPs, tá? Então, a respiração é o contrário da fotossíntese. A respiração é o contrário da fotossíntese, mas ela precisa da fotossíntese. Então, os duas fenômenos, processos, são um inverso do outro, mas um precisa do outro. E a planta precisa dos dois para formar bastante ATP, o máximo possível, e todos os compostos que ela precisa para o seu crescimento, principalmente os aminoácidos. Gente, 1 hora para dar um resumo do resumo do resumo da respiração para vocês. Olha, não é tão fácil assim, né? Não é tão complicado assim. Pergunta, gente? Na hora da prova, essa síntese aí de glicose aí é complicado pra caramba, né? Não, eu vou perguntar só aquilo que eu expliquei. Ainda bem que vocês têm a gravação, né? Vão ter a gravação. É exatamente isso que é muito complicado. Então, eu precisaria várias semanas para explicar isso com calma, com tranquilidade, explicar o porquê de cada daquelas etapas lá. Eu fiz um grande resumo para vocês entenderem. A respiração pega ácidos graxos, substâncias vindas da fotossíntese, daí ela vai absorver oxigênio e a partir disso vai passar por 4 processos. Para esses processos são necessários para fazer o ATP e para fazer os esqueletos de carbono de uma série de substâncias como os aminoácidos. E no final, ela vai jogar como lixo para fora CO2 e água, tá? E ao contrário da fotossíntese, que praticamente é só feita pelas folhas, alguns outros órgãos podem fazer, a respiração é feita por todos os tecidos, célula por célula, para formar os ATPs que as células precisam, a energia que as células precisam. Tá? Entendeu mais ou menos? É simples, depois eu vou fazer uma revisão aí na aula gravada. Ótimo, isso é sempre bom. Faça uma revisão fazendo anotações, fazendo desenhos e assim por diante. Tá bom? Gente, não se esqueçam de fazer atividade de frequência, por favor, tá? Não se esqueçam de fazer atividade de frequência. Fala, Heloísa. Prover, posso falar com você depois, rapidinho, sobre o Isso TCC? que eu ia comentar. Manu e Heloísa podem ficar daí um pouquinho, tá? Depois de terminar a gravação, tá? Então, gente, muito obrigado pela atenção por aqueles que ficaram ainda na minha aula, né? É uma aula chata mesmo, concordo. É uma aula chata, mas é um processo básico que a gente precisa conhecer. É um processo básico da vida que a gente precisa conhecer. Então, não se esqueçam da atividade de frequência e semana que vem vou ver vocês pessoalmente lá no laboratório para a gente falar um pouquinho de hormônios. E eu vou tentar também deixar um pouco mais fácil, mais palatável o assunto de hormônios para vocês. Gente, até lá, até a semana que vem. Heloísa e Manu podem ficar aqui na live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beleza, Deus. Até, professor. Bom final de Fale, semana. Ari.
Não, boa semana, bom